Como é que uma comunidade escolhe seus líderes? Essa é uma pergunta fundamental, né? E o jeito que cada grupo responde a ela, isso revela muito sobre seus valores mais profundos. Hoje, a gente vai dar uma olhada em um sistema de liderança que tem, olha, séculos de história. Bom, para algumas organizações, a resposta é simples: ambição, carisma, talvez uma habilidade técnica fora da curva. Mas para outras, o processo é bem mais fundo, mais exigente. E não começa com uma busca por poder, mas com um chamado. No universo da Igreja Presbiteriana, a liderança não começa com alguém se candidatando. Tudo parte de um conceito chamado vocação. É literalmente a pedra fundamental de todo o processo. E aqui está o ponto central. Não adianta só a pessoa querer a posição. A vocação precisa de uma validação dupla. Primeiro, uma convicção que vem de dentro, lá na consciência. E segundo, uma confirmação pública, formal, vinda da comunidade. É um equilíbrio fascinante entre o que é pessoal e o que é coletivo. Isso não é só uma ideia no ar, não. Está tudo formalizado. O artigo 108 do Manual Presbiteriano deixa bem claro que essa confirmação dupla é o padrão. Sem o testemunho interno e a aprovação externa, simplesmente não existe uma vocação legítima. A responsabilidade da comunidade em reconhecer essa vocação é, assim, gigantesca. E esse versículo de 1 Timóteo age quase como um freio de mão, um lembrete constante, nada de escolhas apressadas, porque a pressa pode levar a erros muito sérios na hora de nomear líderes. Certo. E como essa vocação se traduz na prática? A estrutura de liderança é toda organizada em 3 ofícios específicos, que são considerados permanentes dentro da igreja. Então, de acordo com o artigo 25, temos os ministros, que são os responsáveis pelo ensino, os presbíteros regentes, que cuidam mais da governança, da direção da igreja, e os diáconos, que atuam nas áreas de serviço, de misericórdia e também nas finanças. Um detalhe interessante, os ofícios são perpétuos, mas a pessoa que ocupa aquele cargo, ela fica ali por um tempo determinado. Mas olha, ter a vocação e um ofício para ocupar é só o começo da jornada. O que vem depois é um verdadeiro teste de caráter. Quem é essa pessoa, de verdade, tanto na vida pública quanto na privada? O primeiro critério, e talvez o que engloba tudo, é ser irrepreensível. Isso não quer dizer ser perfeito, ninguém é, mas significa ter uma vida sem acusações graves, sem um padrão de comportamento que coloque em dúvida a sua capacidade de liderar. É o ponto de partida. Aqui, a lógica é que a vida privada é o primeiro campo de treinamento para a liderança. A ideia é bem direta. Se alguém não consegue administrar bem a própria família, o próprio lar, como é que vai cuidar de uma comunidade inteira? Liderança também exige maturidade. Um neófito, ou seja, um recém-convertido, é visto como alguém mais vulnerável ao orgulho que um cargo de autoridade pode trazer. Por isso, a exigência é por experiência, por uma humildade que já foi testada pelo tempo. E o teste de caráter vai além dos muros da igreja. A reputação de um líder na comunidade em geral, entre quem não é membro, também conta, e muito. A integridade da pessoa precisa ser reconhecida por todos, não só pelo seu círculo mais próximo. Ok, então o candidato passou por esse pente fino do caráter. Mas e aí? O que ele faz no dia a dia? Vamos sair um pouco da pessoa e olhar para a função, para as responsabilidades concretas do ofício. O artigo 51 nos dá uma lista de tarefas bem completa. E ela vai desde o cuidado mais pessoal, sabe, como aconselhar e orar com as pessoas, até a parte de representar a igreja em reuniões maiores, regionais. É um papel com muitas faces, não é? A ideia é que uma liderança saudável precisa tanto desse cuidado de perto, de pessoa para pessoa, quanto da visão mais estratégica, mais administrativa. Mas, atenção, esse sistema de liderança não é uma via de mão única. Não é só o líder que tem obrigações. A relação entre o oficial e a igreja é vista como uma aliança, um pacto mesmo, com promessas dos dois lados. Essa reciprocidade é o que sustenta tudo. De um lado, como diz o artigo 29, o presbítero promete lealdade, zelo e cuidado com a união da igreja. Do outro lado, a igreja, no artigo 30, promete reconhecer, respeitar e apoiar essa liderança. É um compromisso mútuo, baseado na confiança. No fim das contas, essa estrutura toda nos mostra que, para algumas comunidades, liderança não tem a ver com o poder, mas sim com o serviço, um serviço supervisionado. E a pergunta que fica é, num mundo que tantas vezes valoriza a ambição individual acima de tudo, o que a gente pode aprender com um modelo que insiste que a liderança deve ser, antes de mais nada, confirmada, testada e compartilhada por uma comunidade inteira?